Boa noite, irmãos, tudo bem? Bem-vindo a todos aqui ao nosso culto. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e bem-vindo você que está participando conosco aqui no Facebook. Nós pedimos que você deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do Zoom, pelos comentários do Facebook também, pelas páginas da Igreja da Santa Cecília, da Igreja da Augusta e as demais do distrito. Nós estaremos ouvindo um louvor agora, e em seguida estaremos colocando outro, ok? Quem tudo fez e nos mantém com o seu poder, ao louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorar quem tudo fez e nos mantém com o seu poder, ao louvar Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Criador.
Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração e oração ao nosso Deus. Tem alguns pedidos aqui nos comentários do Zoom e eu queria saber se você tem algum pedido, você pode abrir o seu microfone para falar, você pode colocar aqui nos comentários também, tanto aqui no Zoom, quanto você pode colocar nos comentários do Facebook que a gente estará lendo, tá bom? Léo, tem algum pedido de oração nos comentários? Boa noite, Natan. Boa noite. A Dayana Lopes, no Facebook, ela está agradecendo a Deus pela proteção que Deus tem dado a ela todos os dias. A Senira está agradecendo também pelos cuidados e pede oração pela família e a liderança da igreja. A Dayana Lopes, de novo, pede oração pela sobrinha Ana e a família. O Osmar Sampaio, ele pede oração pelo Cristiano Grázio. Ele não é adventista e a esposa morreu há 30 dias atrás. Hoje a sua mãe, as duas, de Covid. E hoje a mãe dele também faleceu de Covid, foi o que eu entendi. Por enquanto, é isso no Facebook.
Ok, obrigado. Aqui no Zoom a gente tem o pedido de oração da Rose Paixão, que ela pede pela família dela. Gente, se você tem mais algum pedido, você pode abrir o microfone aqui para poder falar, tá? Não tem problema. Tá bom. Natan, Boa noite, Laure. boa noite. Eu queria fazer um pedido, né? Primeiro, agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos guardado. E também queria pedir oração por meu irmão Rodrigo e pelos filhos dele, o João Victor e o Júnior, Rodrigo Júnior, né? São crianças pequenas e como eles vivem separados do Rodrigo, e a mãe não é cristã, então eu queria pedir oração pelo Rodrigo, né, como pai, e também pelas crianças que vivem numa situação bem complicada, assim, que Deus tenha misericórdia da vida das crianças também. E peço pelos nossos adolescentes também. Natan? Pode falar. No Facebook, a Ângela Bulim, ela pede oração pelos líderes da igreja, pelas famílias, pelos adolescentes também, do distrito todo e seus líderes. Amém, estaremos orando. Aqui pelo Zoom, a Clarice, ela pede oração pela vida espiritual dela e pela igreja de Aqui uma Aparecida. tá na caixa, Ferreira. Natan? Oi. A Janaína Flores, ela pede oração pelo Carlos André Rodrigues, pois ele está sofrendo com depressão e ansiedade. Vamos orar por ele também. E a Mirasaura, ela tá dando um oi para todo mundo, ela tá dizendo que tá na escuta lá de São Vicente do Sul. Olha só. A Rosane aqui no Zoom colocou que agradece pelos cuidados de Deus, pela família, ela pede oração pelo filho dela, Alexander, e pelo grupo de oração, que ocorre na Júlia. Estaremos orando sim. Eu vou convidar um ancião aqui para orar para nós. Vou convidar o Júlio para fazer a oração por esses pedidos, por família, por saúde. Júlio, você pode orar. Você pode orar nesse momento? Boa noite, Natan. Boa noite, irmãos. Irmãos, eu gostaria de agradecer também pelas orações que fizeram pela Letiane Nunes. Ela é amiga de um colega meu. Eu estive pedindo oração por ela nos últimos cultos de oração aí nas quartas-feiras. E hoje pela manhã eu recebi uma notícia grata aí que ela estava com Covid, né, em estado grave na Santa Casa. E depois das orações ela começou a ter uma reação muito boa. E hoje de manhã o meu colega entrou em contato comigo e me informou que ela tem previsão de alta para sexta-feira. Então, louvado Amém. seja Deus por isso. Graças a Deus, graças às orações. E toda a glória, toda a honra a Ele, né? Então, eu gostaria de convidar os irmãos agora a estarmos em reverência, fechar seus olhos e meditar com Deus, para que possamos orar a Ele. Feche seus olhos agora, medite no Senhor, vamos orar. Bondoso Pai de amor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém e a Tua graça é libertadora, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nosso favor, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelos cultos que estão começando a ocorrer presencialmente em nosso distrito. Te agradeço, Senhor, pelo cuidado que tem tido por cada família, por cada líder, por cada membro das nossas igrejas, Senhor. Senhor, pedidos foram realizados aqui, meu Deus. As pessoas têm necessidades. E eu te peço, meu Pai, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia e, acima de tudo, pelo Teu amor, meu Deus, o Senhor possa estar atendendo as necessidades de cada um. Atende, Senhor, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão exaustos, que estão cansados mentalmente. Enfim, meu Deus, aqueles que são atacados pela ansiedade, aqueles que estão com o vírus do coronavírus
Meu Deus, são tantas enfermidades, são tantas doenças que nós almejamos que o Senhor retorne o quanto antes, meu Deus, para poder acabar com tudo isso, Senhor. Mas enquanto não recebemos a Tua vinda, meu Deus, atende-nos através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Acompanha-nos durante este culto, meu Pai. Visite a casa de cada um neste momento, meu Deus. Mostra, Senhor, o Teu poder. Mostra, Senhor, a Tua luz. Atende, Senhor, os nossos pedidos, é o que eu te peço, meu Deus. Não que haja mérito nenhum em nós, Senhor, mas porque te procuramos, meu Deus, para reconhecer a nossa insuficiência a Ti neste momento, Pai. Realiza, Senhor, aquilo que te pedimos, pelo amor do Teu nome, meu Pai. Nos méritos do Teu Filho amado Jesus, te pedimos e oramos. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Todos aí tranquilos? Ainda temos Só voltei aqui para dar uma olhada nos irmãos. Ainda temos um bom número aí de pessoas frequentando aqui o culto online, né? E apesar de já ter algumas igrejas, como a Igreja da Aparecida, que já está fazendo culto presencial, então, né, antes a audiência aqui era sempre 48, 50, por aí, mas agora a gente já tem culto nas outras igrejas, né? Eu acho que a da Santa Cecília deve estar fazendo também, que eu não estou vendo ninguém da Santa Cecília aqui, que eu conheça, né, claro. Pode ter alguém aí que eu não conheça, tá? Deixa eu ver o irmão Francisco. Faz tempo que eu não vejo o irmão Francisco. E aí, já temos ali o Dieter também, faz tempo que eu não vejo ele. Eu queria então, irmãos, em primeiro lugar agradecer o convite aí para estar trazendo, né, aí uma meditação para os irmãos nessa quarta-feira. Quero também parabenizar os irmãos, porque, né, o pessoal aí em todas as igrejas, né, Deus tem os seus 7.000 aí que não dobraram os joelhos a Baal e não beijaram a sua mão, como diz lá em primeiro livro de Reis, né? E isso é motivo da gente ser grato a Deus, porque o inimigo, infelizmente, ele faz de tudo para separar os irmãos, né? Lá no livro de Provérbios, o Eclesiastes capítulo 6, eu acho que Eclesiastes capítulo 6 diz assim, né? 6 coisas o Senhor aborrece, mas a sétima sua alma abomina, né? E a sétima coisa é aquele que cria contenda entre os irmãos. E, né, o criador de contendas aí, por excelência, né, é o diabo e Satanás. E ele faz de tudo para separar as pessoas, né? Mas, pela graça de Deus, né, vocês estão aí. Né, eu quero parabenizar vocês por estarem aí com a gente, por também estarem indo na igreja, né? Tem vários que não estão aqui porque estão indo na igreja, né? Esses também estão de parabéns. E eu quero dizer para vocês que Deus, ele tá conosco, tá? A luta aí, né, para alguns está sendo dura, né? Para alguns está sendo dura, mas eu quero começar hoje conversando com vocês, dizendo que Deus, ele tá com vocês. Deus, ele tá com a gente e nada acontece por acaso, né? Tudo que Deus faz, né? Deus, tá escrito lá em Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Os que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus, né, se a gente permanecer do lado de Deus e ter um espírito aí, né, inabalável, como diz também o livro de Salmos, né, não se abalar por esses problemas e se manter do lado de Deus, com certeza Deus vai ter bênçãos aí para nos dar. Tá bom, pessoal? Com certeza Deus nunca deixa de abençoar, né, aqueles que perseveram, né, na sua palavra. Tá bom, irmãos? Hoje, deixa eu ver aqui.
Ah, olha aqui, ó, o Nathan tá dando um aviso importante, ó, para compartilhar o link com os amigos, familiares, conhecidos, né? Pra gente, né, também ter outras pessoas aí que não conhecem a palavra de Deus para participar com a gente. Irmãos, eu até tenho um assunto para conversar com vocês. Eu até tenho aqui um assunto preparado para conversar com vocês, que na verdade é uma pergunta. Na verdade é uma pergunta. Mas eu queria saber também de vocês, tá? Né, vocês já devem ter visto lá no... Ó, após o pedido do Nathan, os participantes no Facebook aqui nos... Ó... Tá aí, ó, o pedido do Nathan, os participantes do Face aqui aumentaram, é verdade. Amém. Temos que compartilhar esses links aí. E o tema que eu trouxe hoje para vocês é um tema exatamente para aqueles que não conhecem a nossa igreja, para aqueles que não têm, né, muito contato com a nossa igreja. É um tema assim que vai esclarecer algumas coisas, né, sobre as quais a nossa igreja é um pouco diferente em alguns aspectos aí, principalmente na apresentação de alguns temas. Mas assim, ó, eu tenho esse tema aqui, tá? Eu até já vou falar para vocês, tá? Eu quero falar sobre curas e milagres, tá? Quero falar sobre curas e milagres com vocês. Só que assim, ó, eu quero deixar um espaço, deixa eu agora aqui. Eu quero deixar um espaço aqui, né, já que hoje é quarta-feira. Eu gostaria de saber se tem algum irmão aqui ou alguma pessoa presente que talvez não, talvez ainda não esteja no nosso meio assim diretamente, né? Esteja aqui pela primeira vez né, ou está aqui há algum tempo, é amigo nosso, né? É um amigo nosso. E eu gostaria de saber se alguma pessoa, assim, ou algum irmão mesmo, não tem problema, tem alguma dúvida a respeito de algum assunto da Bíblia, tem alguma curiosidade que gostaria de saber, ou tem algum assunto, alguma coisa que anda acontecendo por aí, quer saber o que a Bíblia fala sobre o assunto. Eu quero me dispor aí pelo menos uns 10 minutos para responder algum tipo de questionamento que os irmãos tenham a respeito de algum assunto da Bíblia, alguma coisa, porque às vezes a gente tem curiosidade das coisas e não tem oportunidade de perguntar, né? Às vezes a gente não entende, às vezes tem algum assunto da Bíblia que a gente não entende direito e tal, e a gente não tem oportunidade de perguntar, né? Às vezes o ancião da igreja está meio na correria e tal, né? Ou tem vergonha de perguntar, às vezes tem vergonha, né, de chegar na pessoa e perguntar. Então aqui no online a gente pode botar a pergunta reservadamente, eu não vou dar a tua identificação, né? Mas eu vou tentar responder. Deixa eu só baixar aqui que a tecnologia está quase me atrapalhando. Então eu quero dar alguns minutos, quem me conhece aí sabe que eu seguidamente faço isso, né? A gente cresce junto, tá? A gente cresce junto com essas perguntas. E o tema de hoje, ele é fruto de uma dessas perguntas que me fizeram. O tema de hoje é fruto de uma dessas perguntas que me fizeram, tá? Por isso que eu vou trazer para vocês. Foi uma curiosidade que um irmão teve e a gente respondeu, né? E isso rendeu um sermão inteiro a resposta da pergunta do irmão. Eu gostaria então de, pelo menos os próximos 10 minutos aí, deixar que vocês botem aí para fora o que aflige o coração de vocês ou alguma curiosidade que vocês tenham. Alguém teria alguma pergunta aí? Eu estou falando aqui enquanto vocês pensam, né? Estou falando aqui enquanto vocês pensam. Eu já falei, né? Eu já estava lá no cartaz, meu nome é João, sou professor de matemática, tá? E agora na igreja, a gente está participando ali, fazendo as lives com os adolescentes, toda quinta ou toda sexta, tá? Então, ó, tem alguém aqui falando. Pergunta do Face, ó. Já chegou uma pergunta aí. Eu tô com o Face desligado aqui, como é que eu... Agora eu preciso... Eu abro o Face aqui ou vocês leem a pergunta? Eu posso ler aqui. A Rogete Fernandes da Silva
Ela pergunta como que a igreja se posiciona diante do homossexual frequentar a igreja e atuar. Então, assim, ó, primeira coisa, então, deixa eu botar agora só comigo a tela, tá? Isso é a primeira coisa que eu tenho que dizer, irmãos, é que, assim, ó, o homossexualismo, né, essa questão das práticas homossexuais e do fato da pessoa ser homossexual, tá? Isso é uma coisa muito séria e muito delicada, tá? Isso é uma coisa, assim, ó, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de tratar desse assunto, tá? Porque, assim, ó, a gente confunde, infelizmente, nós temos a tendência fortíssima de confundir princípio com prática e tem também a forte tendência de confundir a prática com a pessoa. Primeira coisa que eu tenho que te dizer, primeira coisa que eu tenho que dizer para essa irmã, Deus, ele ama todos os homossexuais, tá? Primeira coisa que eu tenho que dizer para essa irmã é isso. Deus, ele ama todos os homossexuais e quer salvar todos eles, tá? Eu sei que, né, a irmã provavelmente já sabe disso e tal. Eu tô falando, né, tô começando a minha resposta em termos gerais, tá? Em linhas gerais. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o desejo de Deus é salvar os homossexuais, tá? Não tem problema, sabe? Deus, ele não vai te condenar, ele não vai te condenar pelo teu estado. Deus, quer ver uma coisa? Eu até li hoje mesmo no meu ano bíblico. Quer ver uma coisa? Abre no livro de Jeremias aí. Tem vários outros versos no livro de Mateus, também tem o próprio Senhor Jesus falando. Mas eu, por exemplo, li hoje no livro de Jeremias, tá? Um verso que diz assim, ó. Olha o que o verso diz. Jeremias capítulo 17, para quem quer acompanhar, tá? Jeremias, o capítulo 17, o verso 10. Tá? Eu sei que o ano bíblico não tá, né? O ano bíblico tá em outro capítulo, é que, né, eu faço o ano bíblico à minha moda, entendeu? E recomendo que vocês façam também a moda de vocês, assim, no sentido de estabelecer um ritmo de estudo, entendeu? Tu não é obrigado a ler 3 capítulos por dia, mas o ideal é que tu mantenha um ritmo e estude todo o dia, e estude com calma, né? É melhor tu estudar um capítulo e entender tudo bem certinho do que tu estudar 3 e ficar cheio de dúvidas, né? Então, assim, ó, capítulo 17, o verso 10 diz assim, ó, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, o ser humano, ele não é julgado pelo seu estado físico, tá? Ou pelo seu estado mental. O ser humano é julgado por aquilo que ele faz. O ser humano é julgado por aquilo que ele faz. Entendeu? Pode ser em pensamento, aí é que tá. Eu tenho que saber cuidar dos meus pensamentos, porque aquilo que eu penso também são ações. Mas a diferenciação que eu quero fazer é a seguinte: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Entendeu? O que eu tô querendo diferenciar? Então, assim, minha irmã, vamos para a tua resposta, então, vamos para a tua pergunta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem por voto, né, baseado na Bíblia, baseado principalmente na lei levítica e nas cartas do apóstolo Paulo, se a senhora quiser eu posso lhe mostrar os versos, que as práticas homossexuais elas são passíveis de disciplina e, quiçá, né, persistindo o problema, até de remoção, tá? Então, assim, ó, a pessoa ser homossexual não tem problema nenhum dela atuar na igreja. Tem gente famosa, eu vou dizer para a irmã, não vou citar nomes, é óbvio, mas tem pessoas famosas na nossa igreja que tem essa questão da homossexualidade, que são homossexuais, e estão aí fazendo, né, a obra de Deus e tudo.
o que acontece, o problema está quando a pessoa ela pratica o homossexualismo. O problema não é a pessoa ser a mesma coisa. Eu sei que uma coisa... as consequências são bem diferentes. O que eu vou dizer agora é o seguinte. As consequências dos atos que eu vou comparar agora, elas são bem diferentes, mas o princípio é o mesmo. Vamos supor que a pessoa tem um problema com alcoolismo, tá? Repito, alcoolismo é bem diferente de homossexualismo, tá? Mas o princípio por trás do que eu vou explicar é o mesmo. A pessoa não vai para o céu só porque ela gosta de tomar álcool. Não, ela não vai para o céu se ela permanecer nesse erro mesmo sabendo que é errado. Né? Quanta gente aí que largou da bebida, largou de tudo isso, vai estar no céu. E nem por isso deixou de ser alcoolista, né? Nem por isso deixou de ser, só parou com a prática. Se arrependeu e parou com a prática. O homossexualismo é a mesma coisa, irmã. A pessoa que para com a prática do homossexualismo, ela talvez até morra sendo homossexual, mas não quer dizer que ela não possa atuar na igreja, não quer dizer que ela não quer dizer nada, irmã. É um pecador arrependido, assim como eu e a senhora. O problema é se essa pessoa está na prática do homossexualismo. Bom, aí ela está transgredindo a lei de Deus, está transgredindo o manual da igreja e por isso é passível de alguma sanção, né? Aí é a mesma coisa do que a pessoa que trabalha no sábado. Aí fica a mesma coisa que o cara ir lá para frente, o cara trabalhando no sábado, vai lá para frente pregar e ainda dizer que trabalhar no sábado não pode, né? Ou a pessoa que não devolve o dízimo, né? E aí vai lá querer cobrar dos irmãos, que os irmãos estão dando pouca oferta, pouco dízimo e tal. É a mesma coisa. Respondida a pergunta, irmã? Respondida a pergunta? Tá? A pessoa ser, o estado da pessoa é uma coisa, a prática é outra bem diferente. Tá? Mais alguma pergunta aí? Outra pergunta da mesma irmã aqui, ó. Como adventistas somos homofóbicos? Como adventistas, não. Resposta, não. Porque tanto no nosso manual quanto na Bíblia, Deus está disposto a aceitar qualquer tipo de pessoa. Até porque não existe um pecador melhor do que o outro. Todo mundo é pecador. Tá? Então, assim, por princípio, os adventistas do sétimo dia não são homofóbicos. Porque por princípio, os adventistas do sétimo dia estão prontos a acolher qualquer tipo de pessoa. Não interessa se é alcoolista, se é homossexual, se é assassino, se é... Tá? E também, por outro lado, o adventista do sétimo dia, quer ver uma coisa? Abre aí Mateus. Abre aí no livro de Mateus, no capítulo... no capítulo... Não, é no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. É no capítulo 5 ou no capítulo 6? Agora eu já vou... É Mateus, capítulo... É Mateus, capítulo 5. Não. Será que é no capítulo 7?
Eu já... Mateus capítulo 7, capítulo 7, versos 1 e 2. Ó, diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados. É o que Jesus diz ali, Mateus capítulo 7. Então, assim, nós como adventistas do sétimo dia, a gente não julga a vida das pessoas, tá? A gente não julga a vida das pessoas, a gente aceita elas do jeito que elas são, porque a gente também quer ser aceito do jeito que a gente é, né? E aí a gente deixa que Deus nos transforme, tá bom? Olha ali, ó, tem alguns ali, ó, mandando reservadamente. Ó, tá. Como lidar com pessoas que tentam criar grupos e excluir irmãos mais humildes e ainda espalham que não goste de determinado irmã ou irmão? Isso aí é aquele tipo de coisa, assim, eles estão querendo abrir uma igreja própria, pelo jeito, né? Eles estão querendo abrir a igreja deles, né? Porque a igreja adventista do sétimo dia, ela pertence ao Senhor Jesus, né? Ela tem um dono, e esse dono, apesar de ser um ser humano, ele também é o próprio Deus, né? Então, assim, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa sobre essa pergunta ali, ó, como lidar com pessoas que tentam criar grupos e excluir irmãos mais humildes e ainda espalham que não gostam de determinado irmão ou irmão? Nossa. Tem duas coisas. Primeira coisa que a gente tem que ver nisso aí é o seguinte, ó. Isso. João 6. Primeira coisa que a gente tem que entender é João 6. Primeira coisa que a gente tem que entender é João 6. É João capítulo 6. João capítulo 6, verso 37. João capítulo 6, ó, a irmã falando ali, ó, digo de panelinhas. Então, assim, ó, tem alguns versos que a gente tem que ler. O primeiro, para responder essa pergunta, o primeiro verso está em João 6, o verso 37, tá? O primeiro verso para responder essa pergunta é o seguinte, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, a Jesus, né? E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus, ele aceita todas as pessoas, tá? Eu não estou olhando aqui para a câmera, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus, ele aceita todas as pessoas. E se nós somos chamados de cristãos, que na verdade significa miniatura de Cristo, tá? A palavra cristão significa miniatura de Cristo, tá? É que o ão, para nós em português, é aumentativo, né? Mas para eles lá, para o pessoal da Grécia, lá, os romanos, não era bem assim, o idioma era diferente. Mas cristão quer dizer miniatura de Cristo. Então, se eu sou uma miniatura de Cristo, eu vou estar disposto a aceitar os meus irmãos. Né? Então, primeira coisa que a gente conclui aí, claro, eu não conheço o caso aí dessa situação, né? Eu estou falando tudo em linhas gerais. Eu não sei como é que é essa situação aí que a irmã está descrevendo. Estou indo pelo que ela está me dizendo ali, brevemente, né? Os irmãos que criam panelinha na igreja. O que eu digo é o seguinte, em primeiro lugar, nós como cristãos, a gente tem que estar disposto a aceitar as pessoas, respeitá-las, aceitar, assim como a gente também quer ser aceito. Em segundo lugar, a gente tem que entender o seguinte. Só um momento, já vou dizer qual é o verso aqui.
Já vou dizer o verso. Deixa eu ver, João 16. João 16, para quem quiser acompanhar comigo. João 16, 23, vamos ver. João 16, 26 e 27 diz assim, ó. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vocês. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. Outra coisa que a gente tem que entender a respeito dessa questão das panelinhas é o seguinte: nós, individualmente, nós valemos muito à vista de Deus. Nós temos, né? Nós temos o direito, pela graça de Deus, de se sentir amados por Deus e de ter uma autoestima no lugar certo, uma autoestima lá em cima. O que eu quero dizer com isso? O fato do amor de Deus preencher o meu coração, ele tem que ser suficiente, e ele é suficiente para eu entender que eu não preciso me inserir num lugar onde eu não sou bem-vindo. Tá? Infelizmente, ali ó, tem o Júlio tá sugerindo ali 1 Coríntios capítulo 3, falando sobre as divisões na igreja, né? Então, assim, ó, eu tenho que ter autoestima suficiente para entender que Deus me ama e que eu não sou obrigado a estar num lugar onde eu não sou bem-vindo. Se tem irmãos na minha igreja, agora vou para a parte prática. Se tem irmãos na minha igreja que estão fazendo panelinha, só eles querem se juntar a fazer as coisas e não querem que eu vá junto, olha, eu acho até ruim quando eu vou para um lugar e os outros, né, os outros não querem que eu vá, que eu não fique. O problema é deles com Deus, né? O que eu tenho que pensar, na verdade, é isso, tem que pensar na minha autoestima. Eu valho o valor que eu tenho diante de Deus, eu vou colocar assim, é muito alto para eu estar me arrastando, para eu estar, né, me humilhando para irmãos que não querem nem saber de mim, que não se interessam por mim, não querem a minha presença, entende? Se eles não querem, quem sou eu para estar num lugar onde eu não sou bem-vindo? Deixa eles, Deus vai cuidar deles. Deus vai cuidar deles, só que em linhas gerais eles estão fazendo errado. Foi isso que eu quis explicar com o primeiro verso. Porque esse tipo de coisa não é saudável. Esse tipo de coisa não é saudável. E como é que a gente trata essas pessoas? Agora eu mesmo pergunto, como é que a gente trata essas pessoas? Eu vou dizer o seguinte para vocês, irmãos. Eu trato eles não do jeito que eles me tratam, né? Mas eu trato eles como trato as outras pessoas. Cada um, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, cada um dá o que tem. Se eu tô motivado e se eu tô cheio do amor de Cristo, por mais que essas pessoas não queiram saber de mim, eu vou passar para elas o amor de Cristo também. Agora, se elas não me amam ou se elas me rejeitam, o problema é delas. Trato elas normalmente. Minha autoestima tá, entendeu o que eu quero dizer? A minha autoestima tem que estar acima dessas coisas, cara. Irmãos, isso aí é o tipo de coisa que assim, ó, eu repito, é uma coisa que não é saudável acontecer na igreja, não é isso que eu tô falando. Claro que é ruim. Tá escrito ali, a gente leu que Deus, né, que Jesus, ele aceita todas as pessoas, então a gente, como cristãos, a gente tem que aceitar também, né? E quando o amor de Cristo preenche o nosso coração, a gente aceita as pessoas de boa, não tem essa de, sabe? Esse não pode, esse não deve, esse não isso, não aquilo. Só que assim, ó, o amor de Cristo, ele preenche de tal forma o meu coração que isso não pode afetar a minha vida. Se o fulano, se o Beltrano não quer saber de mim, olha, o problema é deles, cara. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, vou dar o que eu tenho. Se o que eles têm para dar é só desprezo, infelizmente, né, porque tá faltando alguma coisa no coração deles. Mas se eu tenho Cristo no meu coração, eu vou dar aquilo que eu tenho. Tá bom? Então, ó, tem uma pergunta ali, ó. Tomar café preto é pecado?
aqui eu preciso... Ó, tá? Nessa pergunta aí da irmã, eu decidi não ler muitos versos. Eu ia ler mais uns versos do apóstolo Paulo falando sobre isso, mas eu decidi falar em termos mais atuais aí, tá? Que também estão escritos na Bíblia, mas eu resolvi não ler os versos e simplesmente falar, tá? Nossa autoestima, pelo amor de Cristo, pelo sacrifício que ele fez por nós, a nossa autoestima tem que estar muito acima dessas coisas de panelinha, de não sei mais o que aí e tal. E a gente dá para as pessoas aquilo que a gente tem, né? Tá bom? Agora perguntaram isso. Perguntaram ali, ó, tomar café é pecado, tomar café preto é pecado. Tomar café preto é pecado. Essa pergunta é o seguinte, baseado em textos bíblicos, tá? Baseado em textos bíblicos, essa pergunta, né, num primeiro momento não tem resposta porque não fala sobre café na Bíblia. Mas na Bíblia fala sobre saúde. Na Bíblia fala sobre saúde, tá? Na Bíblia fala sobre saúde. E fala, tá? E fala que o nosso corpo, eu já dou a referência do verso aqui, o nosso corpo, ele é habitação do Espírito Santo. Eu já te dou a referência aí, é 1 Coríntios 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, nos diz que, versos 19 e 20, nos diz que o nosso corpo é a morada de Deus, é onde Deus mora, tá? E Deus, ele se interessa, né? Ele se interessa pela nossa saúde. Se tu lê lá 3 João, lá pertinho do Apocalipse, né? Deus, ele se interessa pela nossa saúde também, tá? Então, cadê aqui? Eu tô no Apocalipse, 3 João, 3 João, deixa eu ver, 3 João, verso 2, 3 João, verso 2, olha aqui, ó, amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. Ou seja, o desejo do Espírito Santo, por meio do apóstolo João, é que os seus filhos tenham saúde e prosperidade, tá? Porque Deus, né, não habita em lugar sujo. Né? Deus não habita onde está o pecado, onde está a sujeira. Então, rapidamente, a gente entendendo que a saúde é um princípio bíblico, aí a gente tem que analisar o café. Pergunto, o café faz bem para a saúde ou faz mal? O café faz muito mal para a saúde, pessoal. O café faz muito mal para a saúde, tá? Por exemplo, a minha mãe, que não é da igreja, ela acompanha com nós aqui, direto, mas não é batizada, faz muitos anos, e o médico dela menos ainda, faz muitos anos que o médico dela, que não tem nada a ver com adventistas do 7º dia, proibiu ela de tomar café. Pelos malefícios que o café traz para a saúde, o médico dela já proibiu ela de tomar café. O médico não tem nada a ver com a igreja. Tá? Então, assim, os malefícios do café dá problemas, pode dar problema até de depressão, para vocês terem uma ideia, tá? Não é que eu vou falar mais especificamente, mas ou melhor, vou falar mais detalhadamente. Não é que o café cause a depressão, mas o café facilita. O café facilita o estado depressivo no cérebro, tá? E agora eu falei certo. Agora eu falei com um pouco mais de precisão. Só que tem outra coisa que às vezes a gente não fala. Tem outra coisa que às vezes a gente não fala. Tem algumas pessoas, ó, tem aí, ó, o participante misterioso, que agora ele tá acostumado aí nas lives dos adolescentes e botar ali, eu não falo meu nome. Agora ele tá aqui também, não falo meu nome também. Tá aqui, ó, o participante misterioso tá aqui no culto também, botando as suas perguntas. Então, assim, pessoal, olha a pergunta, e com o meu suco natural, problema não, teu suco natural não tem problema nenhum, desde que tu não bote açúcar. Então, assim, ó, o café é o seguinte, tem algumas pessoas, então já entendemos que o café, por fazer vários males à saúde, ele
não é recomendável por Deus, ele destrói o corpo, tá? Ele destrói o corpo. Só que no caso específico do café, tem uma citação do Espírito de Profecia que diz: tomar café é pecado. Eu já encontro ela aqui para ti, tá? Sobre o café especificamente, está escrito no Espírito de Profecia com essas palavras: tomar café é pecado. Eu vou botar aqui e vou virar o celular aqui para tu ver, para que tu veja, tá? Tá escrito: tomar café é pecado. Então a gente, né? Tá escrito. Olha aqui, ó. Eu já encontro aqui. Olha aqui, ó. Conselho sobre regime alimentar, tá? Conselho sobre regime alimentar. Conselho número 741, tá aqui, ó. O que tá escrito ali? O que tá escrito ali? Eu sei que tá, acho que tá virado para vocês, talvez. Mas dá para ler. Esse chá que ela bota ali é o chá preto, tá? Não é chá de erva cidreira ou de camomila. Não é esse que a gente tá, não é esse que a gente toma aqui. Aqui lá, como eles eram descendentes de ingleses, o chá para eles era o chá preto, tá? O chá da 5. Então, assim, ó, no Espírito de Profecia tá escrito com todas as letras: tomar café é pecado, tá? Tomar café é pecado. E outro motivo pelo qual tomar café é pecado é porque café vicia. Tudo que nos vicia, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, tudo que nos vicia, a gente considera como sendo pecado, sabe por quê? Porque Jesus, ele veio nos libertar. E tudo que é vício aprisiona. Então, pelo princípio, né, eu vou dar um nome aqui, não existe esse nome, mas eu vou dar, tá? O pastor que me corrija depois ali. Mas pelo princípio, assim, da libertação, que é o objetivo de Jesus, nos libertar do pecado, tudo que nos vicia, então é pecado, porque nos prende, nos aprisiona, tá? E o café, como ele é pecado e faz mal para a saúde, como ele vicia e faz mal para a saúde, por isso que Ellen White diz que é pecado, tá bom? Tá, o chá de cidreira, esse de macela aí, que eu até poucos anos atrás achava que era marcela, tá? É macela. Tá? Esses aí não tem problema nenhum, não tem estimulante, não vicia, não, né? Não é esse o caso. Tá? Olha ali, ó. E para variar, as perguntas do participante misterioso aí são sempre relacionadas à homossexualidade e a LGBT. Olha aqui, ó. Ah, eu não entendi direito a pergunta. O cara escreveu assim, ó. E se desde o começo fossem assim... Ah, olha aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Outra aqui, antes da do participante misterioso, tem uma aqui, ó. Jogar cartas de baralho é pecado? E agora? E agora, jogar carta de baralho é pecado? Será que carta de baralho é pecado? Eu vou responder essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta com um verso que eu li esses dias para os adolescentes. Sobre carta de baralho aqui, ó. Aqui. Só um momento. Deixa eu ver, Salmos, capítulo 101.
É Salmos capítulo 101. Salmos capítulo 101. Salmos e Provérbios. Salmos, o capítulo 101. Salmos capítulo 101. Tá. Mas aí o verso 3, deixa eu ver. É que tem alguns que diz ali coisa injusta. Não. Deixa eu ver aqui. Tá, em algumas versões tá vamos ler o Salmo 101 mesmo, diz assim, ó. Salmo 101, verso 3, diz assim, ó, sobre essa do baralho aí. Não porei coisa alguma vã ou coisa alguma injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam e nada disso se me pegará. Tá? Olha aqui, ó. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos com calma nessa pergunta do baralho aí. O jogo de baralho em si, tá? O jogo de baralho em si não tem nada de errado com ele. O problema do jogo de baralho é o seguinte. O problema do jogo de baralho é o seguinte, em primeiro lugar é a questão da aposta, tá? Em primeiro lugar é a questão da aposta. Tá? Infelizmente, esses jogos de baralho que se jogam por aí, né, o pessoal tem tendência de jogar apostando coisas. E se mesmo em casa tu joga apostando bolacha, tu joga apostando, né, bis, entendeu? É o tipo de coisa que te incita a uma hora dessa acabar apostando alguma coisa por aí, alguma coisa de valor por aí. É o tipo de prática que não edifica, entendeu? Né? Tá te metendo no meio de coisa, tá no terreno perigoso. Ah, mas eu tô apostando só bolachinha. Mas é o tipo de coisa que tu vai te acostumando, né? Tu vai te acostumando. É a mesma coisa, ninguém começa bebendo 1 litro de cachaça por dia, né? Tu começa lá, um golinho de cerveja, isso e aquilo. Então já é o primeiro passo para uma coisa ruim. E em segundo lugar, por esse verso que a gente leu, o jogo de baralho é uma perda de tempo total, pessoal. Tempo precioso que Deus nos dá, tá? É uma coisa vã. Jogo de baralho é uma coisa vã, tá? E que tem um perigo tremendo aí por trás, que é das apostas, tá? Então, por isso que nós, adventistas, a gente evita o jogo de baralho, a gente não joga. Claro, tem os baralhos. É isso que eu quero dizer, o jogo de baralho em si não é errado, até porque tem jogo de baralho bíblico, né? Não tem aqueles quartetos, não sei mais o que, é jogo de baralho, entende? Não é o jogo de baralho que é problemático. O problema é a situação envolvida nele. O problema é a situação envolvida no jogo. E tem certos tipos de jogo que são feitos para ser jogado com aposta. Pife, pôquer, canastra. Meu vô era campeão de pife de canastra, ele contava as cartas. Meu vô era um cara meio inteligente, meu vô por parte de mãe era um cara meio inteligente, por parte de pai também. Eles, às vezes, até arranjavam briga porque eles contavam as cartas de cabeça. Eles sabiam tudo, eles iam contando tudo que tinha saído e calculavam as chances para ter uma mão melhor e ganhar as partidas. Ou seja, é uma coisa que te leva para um caminho assim de aposta, um caminho, sabe? É um pontapé inicial para uma coisa que pode ser perigosa, entendeu? Por isso a gente não, né? O apóstolo Paulo diz, né? A gente não deve chegar nem para a aparência do mal. Até vou ler esse verso aqui, ó. Até vou ler esse verso com vocês, esse da aparência do mal. Uhum. 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22.
tá? 1 Tessalonicenses 5:22. Diz assim, ó: abstende-vos de toda forma de mal, ou de toda a aparência do mal. Então, se é uma coisa que tem a ver com aposta, com jogo de azar, perda de tempo, coisa que dá briga, coisa que mais dá briga por aí é jogo de sinuca e jogo de baralho. Entendeu? Nós, como cristãos, a gente não vai atrás disso, tá? A gente não vai atrás dessas coisas aí que tem esse tipo de coisa envolvida no meio. Vocês querem ver uma coisa? Eu sou apaixonado por sinuca. Eu sou apaixonado, e não é jogo de azar, né? Eu sou apaixonado por sinuca. Mas vê se eu ando pelos bar aí jogando, entendeu? Não jogo. Não jogo, sou apaixonado por sinuca. Não jogo. Não jogo. Tá? Quando tem na casa de um amigo, alguma coisa assim, que ali é só o joguinho mesmo de taco, não tem aposta, não tem nada, e não é jogo de azar também, eu vou ali e jogo. Mas no caso do baralho, até mesmo sendo numa situação assim, ainda é jogo de azar, né? Então não é uma coisa boa, entendeu? O baralho é pior do que a sinuca, tá? Sinuca é um joguinho de taco ali, não tem aposta, não tem nada, né? Depende da habilidade, não é jogo de azar, depende da habilidade do jogador, né? Mas tá, a gente, como adventistas, não joga baralho por causa desses problemas, tá? A gente não se envolve com essas coisas de jogo de azar e de coisa que pode gerar briga, aposta, né? Porque aposta é uma coisa que vicia. Outra coisa que entra na pergunta anterior, aposta é uma coisa que vicia. E se vicia é pecado, tá? Apostas é um negócio que vicia. E se vicia é pecado, tá? Próxima pergunta, eu tô pelos irmãos aí, já deu 9,6. Eu tô pelos irmãos aí, vou responder. Tem um aqui do participante misterioso, que ele diz assim, ó, se desde o começo, é uma pergunta sobre opção sexual aqui, mas o cara diz assim, ó, se desde o começo fosse assim, héteros seriam errados e gays fosse certo. Como um outro universo. Ah, agora eu entendi a pergunta. Como ao quê? Não entendi. Eu entendi a situação agora, mas a pergunta não, ele não escreveu ali o que era. Não entendi a pergunta. Ó, outra pergunta, se a pessoa deixar... Não, se a pessoa é da comunidade LGBT, Deus irá te julgar ou deixar de te amar? Porque existe muito preconceito com a sexualidade das pessoas, mas se estivermos felizes assim, Deus também ficará, certo? O que acontece é o seguinte... tu tem que abrir para tu entender o que eu vou explicar agora. Tem que abrir a Bíblia, tá? Eu vou reler a pergunta, ó. Se a pessoa é da comunidade LGBT, Deus irá te julgar ou deixar de te amar? Julgar sim, deixar de te amar não. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra, né? Porque existe muito preconceito com a sexualidade das pessoas, mas se estivermos felizes assim, Deus também ficará, certo? Eu digo para vocês que, infelizmente, isso não é certo. Esse pensamento não é certo, tá? Não tô aqui para, né? Infelizmente, não tô aqui para agradar as pessoas. Eu tô aqui para falar o que a Bíblia diz, né? Então, assim, Romanos, o capítulo 1, explica uma coisa muito importante para nós. Romanos, o capítulo 1. Na verdade, é o capítulo 2. Romanos, o capítulo 2, explica uma coisa muito importante para nós. Olha aqui o que eu vou explicar para vocês. Olha o que o verso diz assim, ó. O verso 14, capítulo 2, o verso 14, tá? Romanos, capítulo 2, o verso 14. Diz assim, ó, quando, pois, os gentios que não têm lei, que não têm a lei de Deus que a gente tem, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, tá? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Ele está explicando o seguinte, ele está explicando aquela coisa que, assim, ó, tem gente, pessoal, que viveu e morreu sem nunca ouvir falar da palavra de Deus, tá?
Então quer dizer que todas essas pessoas, de acordo com esse pensamento assim, quer dizer que todas as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão se perder? É óbvio que não. É óbvio que não. E aqui o apóstolo Paulo explica o porquê. Eu não li o verso para vocês dizendo que Deus vai julgar cada um segundo as suas obras? Pois é. Deus vai julgar, e aqui o apóstolo Paulo ele estende o que o profeta Jeremias disse e o que o próprio Senhor Jesus disse, ele estende dizendo o seguinte: para aquelas pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, Deus vai julgar essas pessoas pela sua consciência e pelas suas atitudes. A pessoa que nunca teve oportunidade de entender que homossexualidade que homossexualismo não é homossexualidade. Homossexualidade a pessoa pode ter, o estado da pessoa. O problema é a prática do homossexualismo. Mas se a pessoa, vamos supor que seja uma pessoa que nunca teve noção de que isso é uma coisa que aborrece a Deus. Vamos supor que seja uma pessoa que nunca entendeu e nunca, sabe? Que na inocência dela a pessoa era homossexual tranquilamente e tinha a relação, tinha o seu companheiro, sua companheira lá, e nunca teve essa noção de que a prática do homossexualismo é uma coisa que não agrada a Deus. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui é que essa pessoa vai ser julgada por Deus, a consciência dela é que vai acusar ela ou absolver. Essa pessoa que não teve oportunidade, Deus vai olhar para ela e vai dizer o seguinte: não, parei. Ele não fez nada que fosse contra a própria consciência, não. Ele não tinha noção. Deus não vai condenar essa pessoa. Deus não vai condenar a pessoa por uma coisa que ela não sabia, que ela não tinha noção e que ela inocentemente fez errado. Entende? É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Outra coisa é o seguinte: Deus não deixa de amar ninguém pelos seus erros, até porque se fosse assim, Deus não amaria nenhum dos irmãos da igreja. Porque todos os irmãos da igreja são cheios de erros. Inclusive eu, né? Lá no topo da lista. Deus ele não deixa de amar as pessoas porque elas pecam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus vai julgar os seres humanos, claro que vai, mas vai julgar de acordo com aquilo, de acordo com o entendimento de cada um, né? Tá? Deus vai julgar de acordo com o entendimento de cada um, tá escrito, foi o que eu acabei de ler aqui. São os próprios pensamentos da pessoa que vão acusar ou defender ela diante de Deus. Aquelas coisas, Deus não diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância, tá lá em Atos, eu acho que é 27. Atos, eu acho que é capítulo 27, o apóstolo Pedro diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, assim, ó, nesse caso do homossexualismo, cada caso é um caso, tá? E para encerrar, eu digo o seguinte, olha aqui, ó, existe muito preconceito com a sexualidade das pessoas, mas se estivermos felizes assim, Deus também não fica. O que acontece é o seguinte, não é a questão da pessoa estar feliz ou não, é a questão da pessoa entender ou não. O irmão, é o livro de Atos, capítulo 17, verso 30. Ah, não é 27, é 17. Obrigado, irmão Francisco. Capítulo 17, verso 30. Não era 27, é 17. Obrigado, irmão Francisco. É isso aí mesmo. Obrigado. Então, irmãos, Deus vai julgar as pessoas, claro que ele vai, mas Deus vai julgar de maneira justa, né? Deus vai julgar de maneira justa. E essa questão do preconceito, irmãos, a gente já comentou na outra pergunta. Nós não temos o direito de julgar a vida das pessoas. Nós não temos o direito de julgar a vida das pessoas. Tá bom? Não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que tu julgar as pessoas, Jesus disse que tu vai ser julgado também, cara. Tá bom? Deus é que sabe da vida de cada um. Só que eu não posso dizer que tá certo e que é bom uma coisa que a Bíblia diz que tá errado, né? Isso é que eu não posso fazer. Se pedem a minha opinião, eu vou dizer, olha, para mim, e de acordo com a Bíblia, a prática do homossexualismo é errada. Quem quiser saber, eu estou à disposição, entende, para dar minha opinião. Mas eu não julgo a vida de ninguém. E me relaciono, por exemplo, o meu cabeleireiro é homossexual, me dou super bem com ele, entendeu? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ele não é mais pecador do que eu. Tá?
Ó, outra pergunta, então, se eu tomo café não serei salvo, certo? Errado, né? Errado, não é assim que as coisas se definem. Errado. Tá? Errado. Por que é errado? Porque assim, ó, se eu tomo café, tô pegando o gancho agora da última pergunta agora. Se eu tomo café e não tenho essa noção de tudo isso que eu expliquei sobre o café, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, se eu entendo que o café destrói meu corpo, se eu entendo que o café me aprisiona num vício e eu não quero sair de dentro dessa prisão, não é Deus que vai me tirar de dentro dela, cara. Deus só me liberta quando eu quero ser liberto. O prédio do pecado, tu tem que entender, a pessoa que colocou isso ali tem que entender o seguinte: o pecado é um prédio que vai ser destruído. O pecado é um prédio que está desabando. E Jesus está te chamando para sair de dentro dele. A hora que o prédio desabar, o que vai acontecer contigo lá dentro? Entendeu? A hora que o prédio desabar, o que vai acontecer contigo? Então Jesus, ele te chama para fora. Ele quer te libertar dos vícios. Tu só não vai ser salvo se tu não quiser. Se tu quiser continuar lá dentro do prédio, agarrado na viga lá, ó. Não quero sair de dentro daqui desse prédio porque aqui tem um ar-condicionado que eu gosto. Aqui é só aqui dentro desse prédio que tem a marca de café que eu gosto. Tudo bem, Deus não vai, mas Deus não vai te forçar a nada. Só que o prédio vai cair. Ele tá te avisando. O prédio vai cair. Tá bom? Tá? Ó, tem uma pergunta ali do jogo de cartas. Se jogar em casa só por diversão sem aposta ainda é pecado? Depende. Depende. Se esse jogo que vocês estão fazendo de cartas em casa com baralho comum tá levando vocês assim para aquela coisa de tô ficando viciadinho nas cartas, né? Tô ficando viciadinho no pife, sabe? Então eu te recomendo que tu te afaste desse jogo, porque tá te viciando. E em segundo lugar, mesmo que não esteja te viciando, eu desaconselho tu praticar certo tipo de jogo de carta, tipo pôquer, canastra, pife, buraco. Esses pelo menos esses 4 eu não te recomendo, porque eles são o tipo de jogo que um dia desse tu pode querer apostar na rua. Tu pode estar numa situação, mesmo que não seja na rua que eu digo, pode estar na casa de outros amigos e eles estão lá jogando e começam a apostar e tu ainda pode... É melhor tu nem saber jogar essas coisas, porque aí tu não corre esse perigo. Eu desaconselho. Tá? Eu não... Reparem que essas perguntas elas são muito diretas, né? Elas é como se assim, são perguntas, apesar da pergunta ser direta, elas não têm uma resposta determinística assim. Essa do jogo de cartas, ela não tem uma resposta determinística. Eu estou contemplando algumas situações aqui com vocês para a gente clarear o entendimento. Mas o meu conselho para vocês é o seguinte: tudo que corre o risco de te viciar e de envolver jogo de azar no meio, te afasta. Não vai nessa, tá? Não entra nessa. Arranja outra coisa para fazer, tá? Arranja outra coisa para fazer, tá? Quer ver uma coisa? Uma vez, algumas vezes quando eu era adolescente, algumas vezes, para vocês entenderem que as coisas não são tão determinísticas assim, não é aquela coisa assim de isso é certo, assim é certo, assim é errado, sabe? Não é tão determinístico assim, ó. Teve algumas vezes quando eu era adolescente que a gurizada da igreja jogava aquela brincadeira do dorminhoco, que é com cartas, tá? E aí quem perdia levava rolhada na testa e tal. Era um agito da gurizada, a gente jogava ali, ia pra casa, joguei umas 2, 3 vezes na vida. Deu, passou, acabou, nunca mais. Não me viciei em cartas, não. Né? É um joguinho que usa aquelas cartas. Mas tu pode usar qualquer outra coisa, né? Então, assim, só que aí, por exemplo, se eu jogo canasta, se eu jogo pife, se eu jogo buraco, se eu jogo pôquer, aí é diferente a situação, né? Se eu jogo escova, que é um que o pessoal aqui do Sul joga muito tal de escova, né? Tem que completar 15 e tal. Esse tipo de jogo é aquele que vai te levar pro vício, né, cara? Aí eu não recomendo, aí não vale a pena.
Mas se é uma brincadeira né, o pessoal da igreja ali, que nem quarteto, que nem... Aí não tem problema, né? A gente também não pode ser fanático e botar tudo dentro do mesmo saco, né? Não é assim. A gente tem que entender o princípio por trás das coisas, tá? Outra pergunta aqui, ó. Ó, tá ali, ó, já estão encerrando ali, ó. Tem a pergunta referente à perseguição, como vai ser? Seremos perseguidos a ponto de ter que fugir e nos esconder? Sim. Sim. Se já fechou a porta da graça e o povo de Deus já foi separado, que sentido faria para ser? Não, não, é que o povo de Deus ele vai ser perseguido antes do fechamento da porta da graça, tá? O que acontece é que antes da porta da graça, o povo de Deus vai ser perseguido. E é nessa época que o povo de Deus vai se esconder. Quando sair a lei de morte, aí sim os cristãos já vão estar todos escondidos porque já foram muito perseguidos e a partir dali é que ninguém mais vai ser morto, tá? Quando sair o decreto de morte, mas quando sair esse decreto de morte, os cristãos eles já vão ter fugido, já vão ter sido perseguidos, já vão ter sido mortos, tá? Muitos mortos, muitos vão morrer por causa do evangelho, tá? Nessa perseguição do tempo do fim, que vai ser exatamente o momento em que vai haver o derramamento da chuva serôdia, tá? Vai ser exatamente, né? É instituído o decreto dominical, resumidamente, é instituído o decreto dominical, Deus responde a esse ataque do inimigo com um derramamento copioso do seu espírito, a mensagem do terceiro anjo é proclamada com poder no mundo inteiro, assim como foi no tempo apostólico, e durante esse tempo vai haver perseguição. E quando a coisa já estiver assim num nível extremo que o povo de Deus vai ter que estar escondido nas montanhas, vai sair o decreto de morte, só que aí a partir daí não morre mais ninguém. Tá? Essa é respondendo rapidamente é isso. Olha aqui, ó. Essa pergunta aqui do Pedro para a gente encerrar, tá? Ó, se desde o começo gays fossem certos e heterossexuais fossem errados, qual seria o seu posicionamento? Meu posicionamento seria sempre pelo que é certo. Se Deus tivesse criado, presta atenção no que eu vou dizer agora, se Deus tivesse criado o homem para se relacionar com outro homem, esse seria o certo, acabou. Se Deus tivesse criado a mulher para se relacionar com outra mulher, esse seria o certo, e acabou. Mas não foi assim que Deus criou, então a gente vai por aquilo que Deus criou, tá bom? Tá? Pessoal, eu quero agradecer a vocês, no final não consegui falar sobre as curas, né, que eu ia falar, mas eu creio que foi produtivo aí para todos. Tá? Alguma dúvida, algum acréscimo, alguma coisa aí que queira comentar, pode, eu fico aí mais um tempo, a gente pode conversar mais, tá? Eu sempre tento explicar as coisas por meio do princípio, né, dos textos bíblicos e do princípio. Não adianta eu ficar dizendo aqui, tal coisa é errado. Tá, mas por que é errado? Né? Por exemplo, que nem o jogo de cartas ali, o jogo de cartas é errado. Não sei. A gente tem que analisar o princípio que está por trás disso. Então, assim, o jogo de cartas pode ser uma brincadeira sadia? Até pode. Mas, infelizmente, 90% do que se joga de cartas por aí é perigoso, é errado e leva para o vício. Tá? Tá ali, ó, vou evitar, obrigado pelas respostas, vou evitar as cartas, agora estamos começando a pensar bem. É uma coisa que pode te aprisionar, né, pode te colocar num vício, então não convém, né. Tudo me é lícito, do apóstolo Paulo escreveu, mas nem tudo me convém, tá? Mas nem tudo me convém. Tá bom, pessoal, muito obrigado por terem vindo. Eu não sei como é que vai ser a finalização do culto aí, mas agradeço de coração aí pelo convite. Agradeço pela empolgação dos irmãos aí, aí já são 9h24, os irmãos ainda estão tudo aí, tá? Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho de terem ficado comigo até esse horário, tá? Ó, o Sérgio, já fui campeão de sinuca, meu pai também era bom na sinuca. Meu pai não era muito bom nas cartas, mas na sinuca era. Meus avós é que eram bons de carta. Mas na sinuca era difícil de ganhar dele. O cara tinha que suar a camiseta para ganhar do pai. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Até a próxima aí. Vamos orar para que os cultos sejam cada vez mais presenciais, né? E
para que Deus continue nos abençoando, tá bom? Nos protegendo aí dessa pandemia. Tá bom, pessoal? Vou deixar agora, acho que é o Natan aí que tá comandando o culto. Deus abençoe a todos. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele
em nós e nossa vida só por Ele. Pessoal, eu sei que o horário está meio avançado, mas eu ainda quero ler 2 versos com vocês para aquela irmã ou para aquele irmão que botou ali perguntou ali, se eu continuar então tomando café, eu vou me perder. Gálatas, o capítulo 3, o verso 17, diz assim, ó: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Jesus ele não ministra no céu por nós para a gente ficar pecando aqui na terra, né? Não é assim que funciona a intercessão de Jesus, né? Jesus ele não é ministro do pecado. Ele é ministro da salvação, da transformação, né? E em segundo lugar, eu quero ler João 8:36, tá? Que diz assim, ó, que para mim é um dos maiores incentivos para minha vida espiritual é o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar, então? Vamos orar, então? Santo Eterno Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelos irmãos que permaneceram aí até mais tarde, e muito obrigado, meu Deus, pela luz que o Senhor nos deu da Tua Palavra. Esteja conosco, meu Deus, e nos dê um bom restante de semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez.